Shalom Adonai, meu querido irmão. Você que é um leitor das cartas de Paulo, né? Que é um admirador da teologia paulina, é sabedor de que Paulo tem uma expressão que ele é peculiar, um comportamento que ele é típico. Todas as cartas que ele escreve, logo no prefácio ele usa uma expressão: graça e paz da parte de Deus aos irmãos da igreja de Coríntios, aos irmãos da igreja da Galácia. Então essa expressão é própria, né? Ela é uma peculiaridade de Paulo. E eu quero fazer minhas essas palavras. Graça e paz sejam contigo. E eu tome posse desta bênção. O apóstolo Paulo foi estrategista quando ele fundou a igreja que estava na cidade de Coríntios. Os historiadores dizem, historiadores e geógrafos da época, que Coríntios era uma cidade de uma degradação moral e espiritual muito grande. Cidade cheia de paganismo, misticismo, licenciosidade. Havia até um turismo sexual na cidade de Coríntios. Mas lá nessa cidade, Paulo fundou a igreja. Né? Ele estrategicamente fundou aquela igreja ali. Por quê? Porque ela tinha uma localização geográfica privilegiada. Coríntios era a capital da Caia. E a Caia era uma província romana integrada por várias cidades. E ficavam próximas uma das outras. Então a mensagem ia irradiar, ia emanar da igreja de Coríntios, alcançando outras cidades. Então muitas vidas seriam abençoadas pela igreja que estava na cidade de Coríntios. Entendeu? E ele já inicia sua carta assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Cristo que está em Coríntios. Entendeu? E ele fala aqui de um irmão chamado Sóstenes. Quem foi Sóstenes? Foi espécie de um construtor de sinagoga judaica. Porque nos primórdios do cristianismo, o culto não era cristão. O culto era judaico. E o culto judaico tinha as suas características básicas. O dirigente do culto era um rabino. Tinha que estar caracterizado de rabino. A leitura e a pregação era da Torá. Entendeu? Da Torá e do Talmud. O método hermenêutico do judaísmo rabínico era o Midrash. Não era esse método que nós utilizamos hoje. Então, o que Paulo fez? Paulo, sabiamente, ele foi transformando o culto judaico em culto cristão. Não que ele tinha a intenção de aculturar as pessoas, não foi isso, não. Ele foi, aos poucos, ele foi introduzindo Jesus nas culturas, nas religiões e nas vidas. E ao introduzir Jesus, as pessoas foram se adequando ao culto cristão. Então, na realidade, Paulo estava aqui, era introduzindo Jesus, era entronizando Jesus nas vidas. Ele diz aqui, olha, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos irmãos santificados. Observa que ele está aqui quebrando o paradigma do denominacionalismo. Entendeu? Do denominacionalismo. Aos irmãos em Cristo, independentemente da sua denominação. Aos irmãos que estavam naquela cidade. Entendeu? E ele coloca aqui, olha. E aos irmãos que invocam o nome de Jesus. Entendeu? Aos que invocam o nome de Cristo e em todo o tempo. E ele coloca aqui, porque Jesus é o Senhor deles e nosso. Aquele paradigma de que Cristo é restrito a um grupo, de que a salvação se limita a um grupo, ele quebrou. Ele trouxe um outro paradigma. Qual paradigma? Cristo é Senhor deles e nosso. Ele é acessível a todos. Ele é a nossa suficiência. Entendeu? Ele é a nossa suficiência. E Paulo tomou conhecimento, através da família de Cloé, que haviam 4 grupos contenciosos na igreja.
4 grupos que estavam se confrontando teologicamente e estavam impedindo o crescimento, entendeu? Da igreja. O crescimento espiritual, a santidade da igreja. E Paulo, ele diz assim, olha, fui informado que há entre vós contenda. Porque uns dizem, eu sou de Paulo. Quem foi Paulo? O fundador da igreja. Então o grupo dos fundadores, o grupo dos conservadores, hoje nós chamamos de fundamentalismo religioso, né? Que é aquele que quer ir aos fundamentos da religião, que é algo nocivo. Não é isso? Apesar que o fundamentalismo ele tem coisa boa, apesar do separatismo, do conservadorismo exacerbado, mas o fundamentalismo tem coisa boa. Eu, em parte, sou fundamentalista, em partes. Então, olha isso aqui, olha, eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, até o grupo de Apolo tinha. Esse grupo não era só admirador de Apolo, não era só amigo de Apolo, não. Eles eram seguidores de Apolo. Eram seguidores. Então o sentimento que eles tinham por Apolo não era só de admiração, porque era um sábio, um erudito. Então era um sentimento espúrio. Era um sentimento mesmo que era nocivo à vida cristã. Olha, outro diz eu sou de Cefas. Quem foi Cefas? Foi Pedro. Esse grupo aqui foi um dos piores, que foi o grupo lá dos legalistas. Né? Os judeus judaizantes, eles não cristianizavam, eles judaizavam as pessoas, eles queriam incutir nas pessoas, os dogmas, os postulados do judaísmo, entendeu? E Paulo confrontou com esse pessoal. E o último grupo aqui dizia, eu sou de Cristo. Esse foi o mais exclusivista, esse foi o mais radical, que nós somos de Cristo e acabou. Então é aquele pessoal que parece que quer ser o detentor da verdade, o detentor da salvação, o detentor de Cristo. Aí Paulo disse aqui, Paulo repreendeu, olha, está por acaso Cristo dividido? Veja que coisa, Cristo dividido? Foi Paulo que foi crucificado? Foi Cefas que foi crucificado? Foi Apolo que foi crucificado? Ele disse aqui, não sois vocês, por acaso, todos de Cristo? Todos são de Cristo? Então, para que esse comportamento, essa contenda? Ele disse aqui, eu dou graças a Deus, porque nenhum dom tem lhes faltado. Então, observa-se que a igreja de Coríntios era uma igreja abastada, detentora de todos os dons espirituais. Porém, a presença de dons espirituais não é evidência de espiritualidade, não é evidência de maturidade, não é evidência de discernimento, porque era uma igreja imatura, era uma igreja contenciosa, entendeu? Contenciosa. Aí Paulo diz aqui, olha, veja, irmão, como Paulo foi aqui de uma genialidade tão grande, quando ele diz aqui, olha, aos irmãos que invocam o nome de Jesus. Aí agora ele usa uma expressão, olha, porque Jesus Cristo é o Senhor deles e nosso também. Deles e nosso. Entendeu? Então, se você pega isso aqui por base de sua fé, você jamais vai se tornar um crente, aquele crente preconceituoso, legalista, dogmático, entendeu? Porque você vai ver Cristo na vida dos outros e vai ver Cristo também na sua vida. Observa que os irmãos não eram perfeitos, era uma igreja cheia de defeitos. Mas Paulo disse que Paulo não condenou os irmãos, ele só Cristo é de vocês, mas é deles também. Meus irmãos, toma posse desta bênção. Cristo é Senhor da sua vida. Amém?